É esquisito, né? Por que o nome da brincadeira é forca? Quem foi que inventou isso? Se a gente errar a letra, o bichinho vai ser enforcado, coitado. Ninguém perguntou, mas eu vou falar. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Bruno Miranda e hoje a gente vai falar sobre essa autora que tava me deixando desesperado porque tava todo mundo falando dela e eu ainda não tinha lido nada. O vídeo de hoje vai ser uma casadinha. Eu já li os 2 livros que eu tenho dela e vou falar sobre eles aqui nesse vídeo. Mas só que antes eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre essa autora. Ela é inglesa, tem 48 anos e C.J. Tudor é um pseudônimo. Eu procurei, mas eu não achei na internet o nome real dela. E ela, sim, parece muito a Xuxa com a Ellen DeGeneres com a Ana Maria Braga. O Homem de Giz é seu livro de estreia, ela lançou em 2018 e também chegou em 2018 aqui no Brasil pela editora Intrínseca. E atualmente ela tem mais 2 livros publicados, O que Aconteceu com Anne e As Outras Pessoas, que eu ainda não li. Em entrevistas ela revelou que ela passou mais de 10 anos tentando aprovar esse livro aqui com as editoras, mas ela sempre era rejeitada. E aí, enquanto ela não conseguia publicar ele, ela se virava do jeito que dava. Ela trabalhou em um caralhau de coisas e umas coisas assim, bem nada a ver uma com a outra, sabe? Bem daquele negócio, tô me virando com o que dá e é isso aí, vamos lutar que uma hora vai dar certo. Ela já foi repórter, redatora, dubladora, apresentadora de programas e até passeadora de cães. Até que finalmente a história chamou a atenção de uma editora que decidiu investir nela. E, pelo visto, deu certo, né? O Homem de Giz foi um best-seller nos Estados Unidos, no Brasil e na Inglaterra. E, inclusive, ela veio pra cá na Bienal do Rio do ano passado, em 2019, não é legal? E uma coisa que eu não entendi é por que os 3 livros eles têm meio que os mesmos elementos. Eu acho que a editora pensou nisso pra meio que dar uma identidade pros livros da autora, mas pra mim acaba confundindo um pouco, porque parece que são possíveis continuações, quando na verdade os livros são completamente independentes e assim, não tem nada a ver um com o outro. Vamos começar falando de O Homem de Giz. O livro é bem bonita, a edição dele. Ele tem esses homenzinhos na lombada. Aí aqui atrás e na frente também ele tem esse efeito de giz, que inclusive toda vez que eu pegava parecia que o livro estava mais sujo. E aqui ele tem esses desenhos também. Esse livro aqui é um suspense que tem uma vibe bem estilo It. Aquele livro do Stephen King, né? Todo mundo conhece, do palhaço. Haha, you float too, you float too, you float too. A gente acompanha a história de Eddie e seus amigos em 2 épocas. Em 1986, quando eles eram crianças, e em 2016, que é o presente. Lá em 1986, quando eles eram crianças, eles não tinham muita coisa pra fazer. Moravam numa cidade pequena e acabava que eles se viravam usando a imaginação mesmo. Eles desenvolveram uma linguagem secreta que só ele e os 4 amigos dele sabiam, que era por meio de bonecos de giz. Cada um deles tinha uma cor de boneco e eles tinham uns sinais que queriam dizer alguma coisa. Por exemplo, se o Eddie saísse de casa e visse na calçada um homem de giz vermelho desenhado com ponto de exclamação, ele sabia que isso queria dizer que o Gav Gordo, que é um dos amigos dele, estava chamando ele para se encontrar lá no parquinho, que era tipo o quartel-general deles. Até que um dia eles receberam uma mensagem anônima de um homem de giz que eles não sabiam de quem era. Ele era branco, nenhum deles tinha o desenho do Homem de Giz branco. E aí eles começaram a seguir, ele estava apontando assim, o desenho apontava para lugares, eles começaram a seguir, e eles acabaram no meio de uma clareira do bosque da cidade, onde simplesmente tinha uma cena de crime. Uma menina foi morta, não somente morta, como esquartejada, e o corpo dela estava todo dividido aos pedaços nessa clareira. A cabeça dela nunca foi encontrada. E aí a gente pula para 2016 e vê como tá a relação deles hoje em dia. E olha, tá uma bela bosta. Eles não se falam mais, têm amigos que são tretados e eles têm uma relação assim bem ínfima, sabe? É uma coisa bem por tabela. Ed continua morando na mesma casa, só que agora ele não mora mais com a mãe. Ele mora com uma inquilina, que é uma menina mais nova chamada Chloe. E ele é professor da escola da cidade onde ele estudou. Até que um dia ele recebe uma ligação do Mickey, que era um dos amigos dele, dizendo que eles precisam se encontrar. O Mickey tá tretado com todo mundo, ninguém mais fala com ele, e aparentemente tem uma merda com o Gav Gordo, porque aconteceu alguma coisa quando eles eram mais novos. E aí ele decide aceitar o convite, e na hora da conversa o Mickey vem com um papo que ele não gostou muito. O Mickey tá planejando escrever um livro sobre o que aconteceu em 1976. Ele fala que a polícia não fez as investigações certas,
e que o crime foi solucionado de forma errada e que muita coisa que a imprensa cobriu foi mentira e tudo mais. Enfim, ele quer contar a história real. E aí ele pede ajuda do Ed pra fazer parte disso. Ele fica muito pensativo e, tipo, não quer, porque ele não quer reviver o passado de forma alguma, ele é muito traumatizado pelo que aconteceu. Só que o Mickey, antes de ir embora, ele joga, assim, uma carta de mestre que deixa o Ed todo desconfiado, assim, instigado pra querer fazer parte disso. Ele fala que sabe quem matou a menina. Aí ele vai embora e o Ed vai dormir, assim, aí ele tem uma noite de sono muito ruim. Ele acorda no meio da noite e ele descobre que ele recebeu uma mensagem anônima, que era um boneco de giz branco desenhado e enforcado. Ele ficou, assim, chocado, né, porque, tipo, foi um boneco de giz branco que avisou pra eles onde estava o corpo e eles nunca souberam quem era essa pessoa. E não só ele, como todos os amigos receberam essa mensagem também. Aí adivinha o que eles descobrem no dia seguinte? Que o Mickey morreu em circunstâncias bem duvidosas. Com isso, Ed decide que ele precisa trazer o passado à tona para poder entender o que realmente aconteceu em 1986. Então, vamos lá. Contando assim, a história parece ser super interessante e é super instigante no começo do livro. A CJ constrói um clima muito bom e os capítulos, assim, tem um cliffhanger bem bacana. Só que pra mim, esse livro aqui tem problema, e assim, não é pouco. Eu vou separar eles em 3 grupos aqui pra poder falar pra vocês de uma forma mais objetiva. O primeiro problema pra mim é a estrutura narrativa. A autora escreveu um livro assim: é um capítulo em 1986 e um capítulo em 2016. Um capítulo em 86 e um em 2016. Vai assim até quase o fim do livro. E no começo é bem bacana, só que pra mim se tornou cansativo quando eu tava chegando perto do ato final. E eu também acho que isso pode ser um problema pra quem lê mais pausadamente. Porque tu pode ler um capítulo em 86 e aí tu deixa o livro aqui, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa e só consegue pegar no outro dia ou até depois. E aí quando tu volta, tu lê um capítulo de 2016 e aí depois que tu acaba, tu tem que lembrar em que ponto tu parou em 86 pra poder continuar a leitura. Então assim, não foi uma coisa que me incomodou, mas eu acredito que isso possa acontecer com outras pessoas que não têm um ritmo de leitura tão rápido. O segundo ponto é o desenvolvimento dos personagens. Gente, pra mim, nenhum deles foi aprofundado e eu não me senti conectado com nenhum, nem com o protagonista. E isso é complicado, porque acaba gerando meio que um furo no enredo, sabe? Tem momentos que eram pra ser tocantes e significativos. Só que na real, tipo, eu tava cagando pro personagem, porque ele apareceu algumas vezes, teve umas falas assim de efeito, e no fim eu nem sabia direito qual que era dele, sabe? E pra mim o problema principal deste livro é o final. Gente, eu não gostei de verdade. Pra mim ela tava indo assim, ó. Tá, ela tava indo numa constante. Começou a crescer assim, aí começou a dar uns tremelique, acho que passou por uma rua de paralelepípedo, só que depois pra mim foi ladeira abaixo. Ela vai colocando uns elementos assim na história que vão deixando uma coisa misteriosa, que tu pensa, ah, isso vai crescer, eu tô ligando esse ponto com essa pessoa, isso é com isso. Só que aí no final é bem cool o desfecho, tipo, eu achei simples e até previsível depois de um certo acontecimento que acontece na história. E tem outras coisas que, tipo, vão acabando e tem um desfecho muito nada a ver, tipo, muito pau mole, ou nem tem desfecho, porque ela deixa umas coisas em aberto e, tipo, caga pra isso. E aí, lá no final, tem um plot que não me impactou, porque pra mim seria muito mais interessante se ela tivesse construído um final diferente. E aí eu fiquei bem, ué, por que tá todo mundo falando tão bem desse livro, sendo que ele é um livro super ok? Será que o problema é comigo? Será que, tipo, eu sou criticudo demais? Mas não, porque eu gostei bastante dos últimos livros que eu li, sabe? A história tinha potencial, só que ela acabou se enrolando no desenvolvimento. Foi uma ideia boa, mal executada. Mas como esse aqui foi o primeiro livro dela e, tipo, é um livro novo, né? Foi em 2018, ela tá escrevendo há pouco tempo, tipo, profissionalmente. Eu não pesei tanto assim a minha opinião na hora de ir pro segundo livro, porque eu li eles em sequência. E aí eu pensei, ok, vamos ver se ela conseguiu melhorar com as críticas desse livro, com os feedbacks, e se ela trouxe uma coisa mais interessante. E a resposta é sim. Em O Que Aconteceu com N, ela já mostra uma escrita bem mais evoluída. E sim, gente, esse livro é bem mais satisfatório do que O Homem de X. Aqui em O Que Aconteceu com N, a gente tem um suspense sobrenatural, com uma história com alguns flashbacks, mas muito mais linear.
Joey Thorne volta para Arnhill, uma cidadezinha pequena onde ele cresceu, 25 anos depois de um incidente traumático que ele passou lá na adolescência, o desaparecimento da sua irmã de 8 anos, chamada Annie. Ele recebeu um e-mail anônimo falando assim: "Eu sei o que aconteceu com a sua irmã, e está acontecendo de novo." Joey passou a perna em um monte de gente, de verdade, mas ele acaba literalmente quebrando as pernas quando ele tenta dar um golpe em um cara que é chamado de Gordo, um gangster muito perigoso. Então ele tá na fuga de uma galera muito perigosa que quer a cabeça dele, ele tá com pouca grana e ao receber esse e-mail ele vê que a única opção que ele tem era retornar para aquele finzinho de mundo que um dia ele chamou de lar. Só que Arnhill, além de não ter mudado nadinha, põe todas as feridas que ele tem com as pessoas, o lugar e o que aconteceu lá. E para melhorar, ele é completamente odiado pela cidade inteira pela forma que ele voltou para lá. Algumas semanas antes dele chegar, uma professora da escola matou brutalmente o seu filho. Ela pegou a cabeça da criança e ficou batendo na televisão até ele morrer. Depois ela pegou o sangue dele e escreveu na parede: "Ele não é o meu filho." Aí ela foi pra sala e meteu um tiro na cabeça. Tudo bom, minha filha. O Joey alugou o chalé onde eles moravam e ficou com o cargo dela na escola. Ele tá preso em uma imensa teia de mentiras porque ele mentiu muita coisa quando chegou lá e ele se vê cada vez mais exposto e em risco de ter os seus segredos revelados, além de reviver a cada passo, a cada olhar, tudo o que aconteceu lá. Ele vai investigando tudo o que aconteceu com a mãe e o filho que moravam no chalé onde ele tá. E ele vai cada vez mais se sentindo dentro de um déjà vu, revivendo todo o trauma que ele e a família passaram com o desaparecimento da sua irmã. E além disso, o Gordo tá na cola dele, querendo 30 mil libras ou a cabeça dele. E assim, sinceramente, não faz muita diferença pra ele, viu? Esse livro aqui tem adolescentes cuzões, meninas fofas, crianças endemoniadas, muito mistério e um toque sobrenatural que pra mim é a cereja do bolo. Eu senti aqui uma grande inspiração em Cemitério Maldito, do Stephen King. Como eu falei, a estética do livro é bem parecida com O Homem de Giz. E acaba que a gente pensa que é a mesma história. Só que na verdade não é, né, gente? Esse é mais simples, mas é bem bonita a edição também. Como eu falei aqui nesse livro, a C.J. Tudor mostrou que a escrita evolui sim e evoluiu bem em pouco tempo, viu? A história é muito mais envolvente que O Homem de Giz e o protagonista é ótimo. Ele é super ácido assim e ele se mete nas merdas por causa da boca dele. Gente, ele fala e só se fode no final. Eu não sei se o fato desse livro ser em primeira pessoa ajudou a me sentir mais envolvido com o personagem. O Homem de Giz é narrado na terceira. Mas eu me senti bem mais imerso na história com esse livro. O desenrolar do enredo é ótimo. Ela mantém o suspense do início ao fim do livro e cativa muito o leitor. Eu fiquei morrendo de curiosidade para saber o que estava acontecendo aqui. Tipo, o que aconteceu com Annie e o que ele quer fazer lá. Tanto que eu li esse livro em um dia. Apesar de não ter um final uau, incrível, foi bem coeso com a história. E eu me senti bastante satisfeito com a leitura. O que pode ter fortificado esse ponto pode ter sido o fato de eu não ter achado a história tão original assim. Mas do mesmo jeito eu recomendo essa leitura. Ah, e tem uma coisa que é pequenininha, é uma besteira, mas eu adorei. Ela cita o Homem de Giz nesse livro. Inclusive, gente, eu acho que uma das estratégias de venda desses livros aqui foi abaixar o preço deles. Eles são livros relativamente novos, né? Um foi há 2 anos atrás e o outro ano passado. E eles são edição capa dura e tudo mais. E eles estão por um preço bem levinho pra mim. Tipo, eu só compro livro de capa dura, né? Então eu meio que tenho noção do valor de preço dessas edições. Elas são mais carinhas porque o material é outro. O Homem de Giz eu comprei por R$23 e o que aconteceu com Annie eu comprei por 25. Inclusive, ainda bem que eu paguei R$23 nesse aqui, porque se eu tivesse pagado 40 eu ia ter ficado bem bravo. E eu quero ler o outro dela, As Outras Pessoas, só que eu vou esperar ele abaixar de preço. Da última vez que eu vi tava R$45 e eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai baixar pra média de preço desses aqui também. E aí, gente, vocês vão se aventurar nos universos da C.J. Tudor? Conta pra mim aqui embaixo e manda esse vídeo pros teus amigos que estão a fim de ler ou querem saber se vale a pena. Eu fui bem sincero na minha análise, sabe? Eu
não tenho problema em falar quando um livro é ruim. E se tu achou isso legal, comenta aqui embaixo pra eu saber. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau. Ninguém perguntou, mas eu vou falar.